Bora, Finfonder, vamos nessa. Vamos aqui pro Miranha do Paraguai, Alec. Ele trouxe você? Não, ele tá muito ferido. Mas ele não devia dirigir. Agora, se me der licença, eu tenho que fazer um exame de mama. Doutor, por favor. Muito cuidado com os filmes que vocês baixam na internet. Eu sou o Rafael e sejam bem-vindos a mais uma história. O filme de hoje se chama Super-Herói, o filme. Tudo começa com o Rick atrasado para um dia normal na escola. Ele tava todo suado e cansado por ter que correr atrás do ônibus. Ele não desistiu de chegar no ônibus, mas, do nada, o ônibus parou e ele socou a cara na placa de pare. Logo em seguida, a porta do ônibus abriu e bateu nele quando ele estava tentando se recompor depois da pancada que ele levou da placa pare. Depois que o Rick entrou no ônibus, ele estava todo desnorteado. O ônibus estava cheio dos alunos clássicos, onde ninguém queria deixar o protagonista se sentar do lado. Nem as garotas mais feias ali. Nossa senhora, que demônio, que é isso? Puta que pariu. Essa maquiagem tá, ó, linda, maravilhosa. Nunca vi uma pessoa mais linda na minha vida. Do lado. Então a gente consegue ver que a coisa tava muito feia pro lado dele. O amigo do Rick, que se chama Trey, tava sentado ali do lado e os dois ficaram conversando. No momento que o Rick olhou pra trás, ele viu a sua paixão, que se chama Jill. O namorado dela é o Lance. E o Trey disse pra ele parar com isso, porque ele nunca iria conseguir ficar com a Jill. Eles estavam em grupos diferentes, não tem nem como uma situação dessa. Nas escolas, tem os clássicos grupos, nerds, emos, atletas e até mesmo o pessoal da máfia tá ali. Essa escola aí tá linda, hein, mano? O cara entra com uma porra de um fuzil na cara, na escola, cara. Bagulho cabuloso mesmo. Mas os nossos dois amigos não estavam em nenhum desses grupos. Na real, eles eram como se fossem os rejeitados e estavam no limbo jogados. O Rick e a sua classe foram em uma viagem onde eles foram visitar um laboratório de ciências que era especializado em modificação genética. E nesse momento, o Rick viu a Jill conversando com um pássaro. E o Rick foi lá pedir para tirar uma foto e o instrutor dele diz que não era permitido tirar foto com flash. Mas o Rick não obedeceu e taca-lhe foto bichinho. no pássaro. O coitado entrou em combustão espontânea na hora. Isso era um efeito colateral das modificações genéticas que eles sofreram. A Jill nem percebeu, e quando ela se virou, ele apagou o corpo do pássaro que estava pegando fogo no chão. Ela tá precisando apenas de um óculos e nada mais. Mas no momento que ele estava fazendo o seu melhor, ele chutou o pássaro na cabeça do namorado da Jill. Ele tenta brigar com o Rick. A Jill veio e interrompeu isso. Mas o Lance ainda não desistiu e se preparou pra Tipo, valentão, olha a carinha dele, mano. Olha essa carinha dele. tocar o Rick. Mas uma mão encostou no seu ombro e nós vemos o CEO da empresa. Ele é o tio do Lance, que se chama Lou. Depois dele acalmar o seu sobrinho, o Lou dá um alô para todos os outros estudantes e tosse em um guardanapo, onde nós vemos que ele tossiu sangue. O Rick foi perguntar para ele se ele estava bem e ele diz que sim, esse tipo de sangue é bom na tosse. Eu não tô nem brincando, ele falou isso. O Lou aparentemente conhecia os pais dele e principalmente a mãe em especial. O Lou pergunta como eles estavam, mas o Rick diz que eles estavam mortos e há um bom tempo. Tá porra. Agora nós vemos umas super libélulas. A Jill, olhando mais de perto, percebeu que tinha uma faltando e nós vemos que ela estava voando para um pouco longe dali. O Rick estava por algum motivo brigando com um guaxinim, então a libélula pousou no pescoço dele e o mordeu. O zumbizão, hein, mano? Na casa dele, quando ele chega, ele estava com aquele vulcão no seu pescoço e saiu tropeçando em tudo. Como ele tinha esquecido de alimentar os peixes, ele simplesmente foi lá alimentar os coitados. Nossa, mano. Puta que pariu. Nossa senhora. O cara largou um vomitão no bagulho. Ui, olha essa merda. Coisa normal. Quando ele foi pro seu quarto, o seu tio seguiu ele e leu um livro pra ele sobre puberdade e diz que as mudanças de humor eram muito normal quando se tem menstruação. Mas o tio dele olhou, reparou que tinha algo de errado e bom, o Rick voltou pra sua cama pra dormir e capotou. Enquanto ele estava dormindo, nós vemos o Lou. Ele estava falando com o pessoal sobre a invenção que vai salvar a empresa e a sua vida. É literalmente isso, vai salvar a sua vida. O Lou tem apenas 1 hora de vida e a ampulheta tá aí pra provar. Opa, a ampulheta do Paraguai. Releva ela. Quando ele E o filme é do Paraguai, a ampulheta também tem que ser do Paraguai, né? se senta ali na invenção que eles fizeram,
A máquina parece estar funcionando, mas depois que ela para, um homem do conselho começa a querer intimidar o Lu. Então o Lu agarrou o cara com as suas mãos e suga toda a sua força vital. Esse experimento foi um sucesso total e o Lu se tornou um super vilão. Então ele começa a atacar todo mundo para pegar mais energia vital. Na casa do Rick, ele estava pesquisando os sintomas que ele estava tendo, mas de repente ele recebeu um pedido de amizade do Professor X. Ele diz pro Rick que ele tem as respostas que ele precisava. Então ele se levanta e relembra do seu pai. Ele ainda não conseguia acreditar que ele morreu. Depois disso, o Rick e a sua turma foram em uma feira de ciências. E lá tinha um convidado muito especial, o próprio Stephen Hawking. Senhora, olha a cara desse Stephen Hawking, mano. Olha a cara do Stephen Hawking. Ele diz pro pessoal que ele estava extremamente deprimido e gostaria de poder andar por aí e fazer as coisas que todo mundo faz. A galera fica abalada com isso, mas tava na cara, né? O cara fica na cadeira de rodas o tempo todo. Quem vai ficar feliz vivendo dessa maneira? O Rick fica só de olho na Jill e até parece que tá tudo em câmera lenta. E mais uma vez, o Rick tromba no namorado dela. O Rick foi beber água e as mãos dele grudou no bebedouro. Ele olha pra ela e notou que agora tem pequenas garrinhas. E quando ele puxa a outra mão pra soltar, o bebedouro saiu junto. Isso que paulada, mano. Nossa senhora. E ele bate na cabeça do namorado da Jill de novo. Meu Deus, o cara é cagado demais. O Lance foi bater nele, mas o Rick começa a ver tudo em câmera lenta e consegue se esquivar com muita facilidade. Ave Maria. Então ele soca o Lance e aí ele voa pra cima do Stephen, que cai em cima de abelhas. Meu Deus, o cara é cagado demais. Coitado dele. Ele fica todo lascado ali no meio de tudo. Outro nível de desastre. Todo mundo ficou frenético com aquele monte de abelha. Quando ele tava indo embora, ele resolveu entrar em um beco e começou a subir pela parede. No meio da escalada, ele ficou muito inspirado e começou a... Ah não, mano. Eu esqueço que isso aqui é do Paraguai, velho. É o Homem-Aranha mais Chernobyl da minha vida. dançar um break. Mas de repente, ele viu uma velhinha na rua e tinha um caminhão vindo em alta velocidade, porque o freio quebrou. O Rick, sem pensar, pulou na frente da mulher, jogou ela pro lado e parou o caminhão no peito. Uma multidão começou a aplaudir ele, só que no momento que ele olhou pra velha, Uau! Ela tava num triturador de madeira. Caralho. Até um cachorrinho Tadinha dela da velha. tava indo junto, coitado, meu Deus, dó desse cachorro. Dó do cachorrinho. O Rick foi pra casa e quase levou um tiro de uma arma de prego, mas felizmente ele desviou e pegou o prego no ar. O tio dele e o Trey ficam chocados, mas o Rick fala que era mais fácil do que parece. E o tio testa atirando no Trey e diz que Nossa. não era não. O Rick tinha superpoderes e pra testar, o tio esfaqueia ele, mas não funcionou e a faca entortou. O Albert e o Trey ficam bem animados com isso, mas o Rick começa a falar que ele nunca quis isso, e o Albert lembra ele que os seus pais queriam grandeza pra ele, e nós vemos o dia da morte deles. Os três tinham acabado de sair de uma ópera e estavam em um beco. Ali tinha um cachorro bebendo na Ah não, mano. Já é demais pra mim. mais pura tranquilidade. E o seu pai diz que um dia as pessoas vão ver ele como um herói, e quando esse dia chegar, ele tem que estar pronto. Mas o Rick nunca esperou que esse momento de fato iria chegar. Então, aqui apareceu um bandido e briga com o seu pai. O Rick foi ajudar ele na mais pura tranquilidade, mas ele fez o cara atirar na sua mãe e uma lâmpada de um poste. Mano, no final das contas, o superpoder desse maluco não é ter uma pele resistente ou se pendurar na parede, mano. É ser desastrado pra caralho. Desastre. Esse cara o cara não é desastrado, ele é o puro desastre. A desgraça. Caiu na cabeça Meu dela, Deus do céu. matou ela ali mesmo. O cara matou O a pai do própria Rick mãe na implora cagada. pra ele parar, mas o Rick não para, já que ele tava sendo um herói. O ladrão correu e o Rick foi até o seu pai. Ele pediu pro Rick pegar um anel que tava no seu bolso, e ele lembra da importância dessa herança. E o anel caiu dentro da garganta do seu pai, mas ele conseguiu pegar de volta, só que o velho morreu. Voltando pro presente, ele decidiu que não era digno de ter ele. Então, ele jogou, mas o anel voltou na testa dele também. De repente ele Eita começou a escutar porra. gritos vindos da casa da Jill. Ela saiu como se não tivesse acontecendo nada, e os dois conversam um pouco, só que a cerca dela é elétrica, e o Rick leva um baita choque. O Lance apareceu ali e corta o papo dos dois, mas ela diz que talvez um dia o Rick pudesse dar uma carona pra ela no seu carro, que ela iria adorar. É, galanteador.
Só que o coitado olhou pro carro dele, que era uma bicicleta, e a coitada não aguentava mais nem ficar de pé, tudo corroído e desmontou todinha. A Jill foi com Sabe na garupa interliceira da mobilete, carai? Que porra é essa? o Lance. Voltando pro seu quarto, o Rick recebeu uma mensagem do Professor X, mas agora era em vídeo, e ele diz que poderia ajudar. Mas o vídeo começou a travar e o Rick não entende nada com nada. Quando o vídeo saiu, a tela apareceu um anúncio de um empréstimo. E o Rick pensa que isso era bom, porque assim ele poderia comprar um carro para impressionar a Jill. Ele foi com a sua tia, mas o empréstimo foi negado no banco. E quando ele diz que realmente precisava daquilo, o cara só pergunta se isso era problema dele. E quem disse que isso é problema meu? Até aí tudo bem, mas do nada nós escutamos um tiro. Alguém tava roubando o banco, e o Rick com a sua tia vão saindo de mansinho. O assaltante corre pra porta, e o Rick abriu pra ele. O gerente fica bravo do porquê o Rick deixou ele passar, então ele mandou a braba. Ah, e quem foi que disse que isso é problema meu? Mas Eita, eu acho que é literalmente a mesma voz do Homem-Aranha 1, cara. Com certeza, do Tobey, né? A dublagem brasileira, né? Não é a mesma voz do Tobey. de repente, eles escutaram mais 2 tiros. O Rick correu lá e encontrou uma multidão olhando algo. Mas, chegando lá era um macaquinho, e o Rick fica aliviado com isso. Só que do nada, ele vê o seu tio estirado no chão lá do outro lado Olha a cena desse velho deitadão, mano. Olha isso. da rua. Nós recebemos a famosa frase: Grandes poderes vêm. Eu ia dizer uma porrada de mulheres. bom, ele não morreu, e os paramédicos chegaram. Agora, nós vemos o Lou. Os sinais vitais dele estavam fora de controle, e quando a sua assistente chegou, ele diz que era disso que ele precisava. E suga a mulher inteira. Ela virou um bonecão duro. Já Nossa senhora. o Lou ficou novíssimo. Quando ele foi se livrar do corpo, jogando dentro de um armário, um zelador chegou ali, mas a cena não foi muito legal de se ver, e ele saiu achando outras coisas erradas. Lá no Rick, ele foi ver o Eita, bicho sexo. seu tio no hospital, e ele encontrou com o Professor X. Ele podia ler a mente, e manda o Rick pensar em um número. O Rick diz em voz alta esse número, mas o professor manda ele pensar pra ele, e não falar. Porque isso era burrice e não faz sentido. O professor levou ele pra sua escola de crianças especiais. Tinham muitos mutantes ali. Até Mano, que porra é essa? Os caras colocaram o X-Men do nada, mané. Do nada, não faz nem sentido. mesmo Wolverine tava lá raspando Raspando a perna ainda por cima. a sua canela com as suas garras. O professor vai trocando a sua cadeira e fica até mesmo com isso aí. Ok, sem problemas. O Rick aparentemente tinha potencial pra ser o melhor de todos. Mas o Rick diz que ele não podia nem voar. Então do nada, a esposa do professor apareceu e ela agarrou uma cabeleira no ar e nós vemos que era a Mulher Invisível. Ela tinha encontrado a Mulher Invisível dentro do quarto do Xavier e traz também os filhos dela. Todos eram carecas e estavam em cadeira de rodas. Porra é essa? Meu Deus do céu, mano, que é isso? Sério, até o bebezinho não O nível podia tá ficar se de fora. elevando, O Xavier elevando. não acreditava que o bebê era dele, mas o bebê tacou o poder nele e pronto, agora não tem nem como negar. A mulher dele diz pro Rick que o poder para se transformar em um herói era ter uma fantasia. Então o Rick foi atrás disso, ele começou a fazer a fantasia. E quando o Trey entrou no quarto dele, o Trey fica impressionado com a fantasia. Mas tem um problema, como ele vai respirar e enxergar? Pois é, ele desmaiou. Mas, quando ele acordou, nós vemos que ele fez todos os ajustes que eram necessários. Ele estava em uma gárgula e do nada um outro herói chegou ali falando que aquele lugar era dele. Mas os dois poderiam resolver esse problema compartilhando e ficando juntos. Mas como isso fica um pouco estranho, eles começaram a conversar sobre os seus poderes e esse cara podia pegar fogo. O cara entrou em pânico por isso e o Rick pega o instinto. Porra, é muito ruim, mano. É muito ruim. Olha esse CGI, mano. Olha isso aqui, velho. Olha essa merda. Mas eu tão acredito ruim que que fica não é bom, dessa cara. forma aí que se usa o extintor. Enfim, o cara pula dali e o Rick fica com a gárgula só pra ele. No outro dia, ele foi até um jornal querendo vender fotos do Libélula. E isso é um tanto quanto suspeito. Era como se ele fosse o Libélula. Mas o Rick mostra que não era ele. Porque Ah, agora faz total sentido. ele tinha foto junto com o Libélula. A galera acreditou nisso. Enquanto isso, estava acontecendo algo na universidade e o Rick desapareceu.
Lá na universidade, um super vilão que se chama Ampulheta apareceu. Era o Lu, que era o vilão, e ele estava roubando os materiais para se manter vivo. Mas o Libélula vem salvar o dia com apenas um soco, e a Jill viu tudo isso. Ele voltou até o Ampulheta e eles chegaram ao impasse. A câmera fica girando, girando, girando e as frases genéricas vão acontecendo. Mas, como gira muito, eles vomitam. Ah, mano. Que desistência, cara. Eu tô desistindo da vida já vendo esse filme, cara. Depois disso, o vilão joga lâminas que cortam até diamantes, mas o Libélula tá suave, até porque, como ele mesmo diz, ele não tava usando diamantes. Então todas as lâminas acertaram ele e o vilão escapou. Depois de um tempo, o Rick se encontrou com a Jill e ele deu flores pra ela e ela fica desconfiando, falando que parece que ele tem algo pra falar pra ela. Mas será que ele é o homem mais desastrado do mundo? ele não consegue revelar o seu segredo. E quando ela tava indo embora, uns caras começaram a correr atrás da garota. Então o Rick vestiu a sua roupa e acabou com eles. O Rick nesse momento fica olhando pra ela enquanto estoura a cabeça do cara na parede. Enquanto isso nós vemos o Lu. Ele Nossa, como você bate bem nesses bandidos. precisa de muitas vítimas pra conseguir se tornar imortal. Que 47 mil pessoas. Nós vamos pra casa do Rick e a Jill tava lá já na casa dele com a tia e elas ficam conversando. Porra, meu irmão, faz sentido, hein, cara. Acabaram de conversar, já tá nessa intimidade toda com a veinha, cara. Sobre relacionamentos. E enquanto a tia recheia o peru com tudo que tem direito, ela até coloca um gato ali dentro. Ei, um gato! Tá, peru recheado de espetinho de gato, normal. A Jill tava quase falando sobre o seu amor pelo Libélula, mas o seu namorado Lance apareceu ali com o seu tio Lu. O Rick tava atrasado e ele entra pela janela, mas ele faz a maior bagunça lá dentro. E o Lu, como tava desconfiado, subiu lá. E o Rick fica sem reação, então ele some quando o Lu chegou. Ele tava grudado no teto e tava com muita vontade de mijar. Ah não, mano. Ah não, mano. Olha isso aqui. Não. Eu vou ter que voltar. Então ele some quando o Lu É chegou. inevitável. Ah não, mano. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Impossível não dar risada dessa merda, cara. Ele tava grudado no teto. É muito ruim. É tão ruim que tava fica com bom, muita cara. É vontade tão de ruim que fica mijar. bom. Então caiu uma gota no chão. Cheirinho de pingola mijada. Mas Olha o a Lu carinha acha que dele. era tudo imaginação e se vira. Nesse momento a cachoeira caiu, sem mais nem menos. O Lu olhou pro teto, O cara tá mijando. mas o Rick sumiu. Ele tava escondido dentro de uma gaveta. Ah não, mano. E depois, atrás do é muito próprio ruim, Lu. cara. Como não encontrou nada, o Lu desceu É e o horrível. Rick chegou. Durante o jantar, o Lu percebeu os machucados do Rick e pergunta o que aconteceu. E aqui ele percebeu que o Lu talvez era o Libélula e saiu dali com o seu sobrinho. O Rick e a Jill ficaram finalmente sozinhos com um momento só pra eles. Nossa senhora, olha isso aqui, cara. O que? A véia largou o peidão, mano. E enquanto eles estavam conversando e o clima tava rolando, a tia se Nossa, virou e esse clima aí tá cheirosinho. Olha só essa essência. soltou o maior Cheiro de vela aromatizada, cara. Olha isso aqui. pedo que eu já vi na minha vida. Se lançar um tanque do lado dela não faz o mesmo barulho. Mas de repente, o Ampulheta chegou ali quebrando tudo. O Rick fica chocado sobre ele saber a sua identidade. E o Ampulheta começa a falar dos seus planos. E o Rick atacou ele, mas foi nocauteado. O Ampulheta pegou a sua tia. E agora a cena muda pro hospital. O tio dele finalmente acordou. O velho tava bem, mas a tia foi de comes e bebes. O médico Ué, a véia morreu? fala pra não contar nada pro tio, porque ele acabou de sair de um choque, ele tava em coma e tudo mais. Mas quando o médico entra no quarto, o Albert pergunta sobre a sua esposa, e ele só diz que ela se foi na maior cara de pau. Caralho, mano. Então, nós vamos pro funeral dela. O Albert fala sobre o seu Véia é tão tarada que vai falar, vamos comer muita mulher, cara. amor por Véia ela tarada da e pulou no desgraça, mano. caixão. Mas nós vemos que ele pulou no caixão errado, que era de uma mulher bonitona e não Nossa. queria sair de cima. E quando a esposa dele chegou, isso aconteceu. Ah, mano. Não tô acreditando, cara. Se passaram 3 horas depois disso. 3 horas o cara tá barbudo, que porra é essa, véi? E o Rick tava bem depressivo e cheio de barba. O moleque cresce uma barba É muito ruim, cara. que só Deus na causa. O tio chegou com o Trey e eles vão dar um jeito no Rick.
o Albert dá pra ele o anel que era do seu pai. E aqui o Rick vê uma notícia na TV sobre uma convenção com milhares de pessoas. Provavelmente o Ampulheta iria atacar ali. O Rick foi pra lá e encontrou o Lou. Ele diz que provavelmente o Ampulheta era um dos seus assistentes, e o Lou diz que poderia ser o Buda. Então, quando as cortinas sobem, nós vemos o Libélula batendo no coitado. Ah, mano. Ah, mano. Não aguento mais isso, cara. É muito ruim. Sem a menor dó. Uma confusão começou a acontecer e o Ampulheta apareceu. Mas ele se juntou a uma convenção de heróis que estava cheio de pessoas com cosplay. Mas eles se encontraram. E o Ampulheta ia matar o Libélula com uma lâmina. Mas a Jill pulou na frente dele. Morreu, e o cara. Libélula Morreu. fica devastado com isso, até porque ela morreu. Então ele fala com Stephen Hawking, que citou uma música inspiradora. E isso é o que ele precisava. Ele corre e bate a cabeça da coitada na parede. Mas ele agarrou. Esse cara é muito burro, mano. Muito burro. Absurdamente burro. O Ampulheta e toda a energia que tava nele foi pra Jill, trazendo ela de volta. Faltavam 10 segundos pra Ampulheta conseguir a imortalidade. O Ampulheta jogou uma bomba que grudou, bom, lá embaixo. Ah, mano, não faz sentido. O Rick pede pra Jill tirar, mas ela não é dessas. Então ele pula com a bunda na cara do Ampulheta, acabando com ele na hora. Ah, mano. Ruim. É muito ruim, é muito ruim, é horrível. É horrível, é por isso que eu assisti esse filme. Eu amo filme ruim, cara. Eu adoro esse filme que é horrível de ruim. Até mais, colega. Vá para o próximo vídeo que está sensacional.